Olá, bom dia. Que a doce e maravilhosa graça de Deus, graça de Jesus, seja sobre a sua vida, seu ministério, sua casa, seu casamento e sua família. Quero deixar uma palavra de Deus aqui para a nossa meditação. Está no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 13. Esse versículo fala do ano do jubileu. Esse versículo fala do ano da restituição. Então eu quero deixar uma reflexão sobre o ano do jubileu. O ano do jubileu se comemorava no 50º ano, contado depois de cada ano sabático. Era um ano memorável na história de Israel. Neste ano importante, a justiça social era estabelecida. Neste ano de jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos em Israel, cada um voltava a ser dono da sua possessão. É o que Levíticos capítulo 25 todo fala. O capítulo todo fala sobre isso. Então, o povo recebia a restituição de todos os seus bens, além de haver um cancelamento geral de todas as suas dívidas. Esse era o ano do jubileu, era uma ordem de Deus. Então, o ano do jubileu era o ano que os escravos eram livres e voltavam a ser livres, era o ano de quem tinha perdido suas terras no decorrer dos 50 anos, voltava a ser patrão, voltava a possuir suas terras. Era o ano que os funcionários davam adeus aos patrões e voltavam a serem livres. Então era um ano glorioso, era um ano maravilhoso. O ano do jubileu é o ano da restituição. E eu profetizo que se em 2017 você for fiel a Deus, na sua vida cristã, vida diária, vida de santidade, de temor, vida fiel nos dízimos e ofertas, eu profetizo que 2017 será o ano da restituição de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família também. Então não aceite o diabo ficar atacando o passado na sua cara, porque Jesus pegou o seu passado e cravou na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. Cristo já pagou na cruz todas as nossas dívidas. Ele cancelou todo escrito de dívida que havia contra nós e restituiu para nós o nosso crédito diante do nosso Deus, que nós tínhamos perdido, ele restituiu para nós. Então, querido, o Senhor nos restituiu o direito da comunhão com Deus, o perdão dos pecados. Então não aceite ninguém tacar o seu passado na sua cara. Não aceite. Então aqui, Joel capítulo 2, versículo 25, ele ainda nos prometeu restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O Senhor promete nos restituir os anos perdidos. Mas veja bem, o cortador, o migrador, o destruidor, ele estava aqui por causa da infidelidade do povo, porque o povo deixou de ser fiel a Deus, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Meu irmão, pelo amor de Deus, se você não é fiel em dízimo e oferta, não faça campanha de prosperidade. Isso é loucura, isso é enganar você mesmo. Agora, se você é fiel nos dízimos, fiel nas ofertas, não vai precisar fazer campanha de prosperidade, porque Deus abrirá a janela do céu sobre a sua vida, sua casa, e te prosperará e te restituirá tudo o que foi perdido nos anos da infidelidade. Então eu profetizo que Deus vai te restituir tudo o que foi perdido no tempo da infidelidade, nos anos da infidelidade. Deus vai te restituir
aquilo que foi perdido na época da infidelidade. Mas você tem que ser fiel, senão não tem restituição de nada. A Bíblia diz em Jó 42, versículo 10, que depois que ele tinha perdido tudo, perdeu filhos, patrimônio, tudo, só não perdeu a vida e a esposa. A Bíblia diz em Jó 42, 10 que ele orava pelos seus amigos, mas nota bem, amigos que o traíram, amigos que o abandonaram, amigos que o acusaram injustamente, que o acusaram de pecado, amigos que fizeram todo tipo de acusação e ainda o deixaram sozinho. Ele orava por esses amigos. E a Bíblia diz que enquanto ele orava por esses amigos que fizeram tudo isso, Deus então o visita no versículo 10 e muda o seu cativeiro, muda a sua sorte. Então, ore por esses amigos que te perseguem, que falam mal, que te criticam, que querem o seu mal, que querem te ver caído, fracassado. Ore por eles, porque Deus vai transformar o mal em bem, a tristeza em alegria, a derrota em vitória, a maldição em bênção. Deus é especialista em fazer isso. Então, quando ele orava, Deus mudou seu cativeiro. E agora a Bíblia diz que Deus começa a restituir tudo que Jó tinha perdido. Tudo que Jó tinha perdido, Deus começa a restituir na vida dele. Mas veja bem, Deus não deu outra esposa. Deus restituiu o casamento de Jó. Alguém diz, Deus não restitui casamento, Deus não entra em negócio de casamento. Irmão, Deus entra até no meio do inferno, Deus entra onde Ele quiser. Ele é o Senhor, Ele é poderoso, e o que Ele quiser fazer e as pessoas derem lugar, Ele vai realizar para a sua glória. Deus restituiu a harmonia do casamento de Jó, restituiu a alegria do casamento de Jó, e foi tanto que Deus restituiu, que depois Deus lhe deu 10 filhos com a mesma esposa. Meu irmão, tem casamento que está precisando ser restituído. Tem casamento que não tem mais alegria, não tem mais prazer, não tem mais gozo, não tem mais comunhão, não tem mais harmonia, não tem mais amor. Tem casamento que não tem mais beijo na boca, que não tem mais abraço, não tem mais carinho. Tem casamento que um não tem mais prazer de estar perto do outro. Isso é coisa maligna, isso é coisa do desgaste do tempo que você descuidou. Mas ainda há tempo de Deus restaurar seu casamento. E eu profetizo a restituição de Deus no seu casamento. Profetizo a restituição da alegria, do gozo, do prazer. Profetizo a restituição do beijo na boca, do carinho, do respeito, do amor, das viagens, de jantar junto, de ter prazer de estar em casa. Eu creio que Deus está falando com alguém. Ainda há tempo de Deus restaurar seu casamento. Eu profetizo a restituição de Deus na sua casa e na sua família. Creia nisso. Então todo mundo que agora ia visitar Jó, Deus mandava levar prata, ouro, jumento, camelo, porque a porta que Deus fecha, está fechada. Ninguém abre. O camarada olha, quer te ajudar, mas se Deus fechou, está fechado, ninguém abre. Mas quando Deus abre as portas, está aberta. E eu profetizo que Deus vai te abrir portas de bênção, de milagre, de crescimento na área financeira, espiritual, material, no seu ministério. Deus vai restituir essa bênção na sua vida, em nome de Jesus. Zacarias 9:12 diz assim: voltai, ó fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Eu profetizo que o Senhor Deus vai te recompensar em dobro, vai te restituir em dobro, em nome do Senhor Jesus. O Salmo 14, versículo 7 e o 126, versículo 1 ao 3, diz assim: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 14, 7. Agora o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres.
O povo estava cativo 70 anos na Babilônia, mas Deus os tirou de lá, os libertou, mudou o cativeiro, mudou a sorte. E quando Deus os tirou, Deus restituiu os sonhos, a alegria, o gozo. A Bíblia diz que eles estavam com a boca cheia de riso, a alma transbordante e o coração transbordante. Estavam como os que sonham. Eu profetizo que Deus vai te restituir a alegria, o gozo, o prazer, os sonhos, em nome de Jesus. Salmo 51, versículo 11 ao 13, Davi, ele clama a Deus, ele clama para que Deus pudesse restituir algumas coisas que o pecado roubou. O pecado nos rouba muitas coisas, o pecado é uma desgraça, o pecado mata. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte, quanto mais peca, mais rápido morre, mais cedo morre. Então o pecado roubou de Davi a alegria da salvação, roubou de Davi um coração puro, um coração segundo o coração de Deus, roubou de Davi um coração reto e fez com que o Espírito Santo não atuasse de forma poderosa na sua vida como operava. Então o Salmo 51, versículo 11 ao 13, Davi clama, busca, implora, para que Deus restitua, primeiro, um coração puro. Segundo, um coração reto que ele tinha perdido. Terceiro, Deus clama, implora, para que Deus restitui a alegria da salvação no seu coração e na sua alma. E o versículo 13, ele diz, não retires de mim o teu espírito, pelo amor de Deus. Porque quando o Espírito Santo se retira da vida de um ser humano, ele está condenado ao inferno. O que nos convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. O que nos mantém com temor, caminhando firme, ainda que com fraquezas, é o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda nas fraquezas, é Ele que nos ajuda a orar, nos ajuda a viver, nos ajuda a marchar. Se perdemos Ele, perdemos a salvação. É o que vai nos tomar com força, nos arrebatar dessa terra ou da sepultura e vai nos levar a encontrar com o Senhor nos ares. Que Deus te restitua um coração reto. Que o Senhor me restitua um coração reto. Que o Senhor me restitua um coração puro. Quantos já não têm mais o coração puro e reto dentro da igreja? Mas a Bíblia diz que os únicos que verão a Deus são os de coração puro e reto. Que Deus te restitua um coração puro. Que Deus te restitua um coração justo e reto, para você não ficar no dia do grande dia. Que Deus restitua a alegria do seu coração de servir a Deus. Que Deus restitua o prazer de você orar, de estar na igreja, de evangelizar, de trabalhar, de gastar tempo com as coisas de Deus. Que o Senhor te restitua em nome de Jesus. Que o Senhor restitua o primeiro amor na sua vida, aquele desejo que você tinha de ganhar almas, aquele desejo de orar a noite inteira, aquele desejo de ser um pregador, de ser um pastor, um ganhador de alma, que você perdeu no decorrer do tempo. Eu profetizo que o Senhor restitua isso na sua alma, na sua mente, no seu coração. Decanai. Halamanacateia, Seb, Iará, Surrequeta, Labachurra, Labaia. Eu profetizo que Deus te restitua o tempo perdido. Balacéia, eu sinto Deus, eu sinto a unção, eu sinto que Deus vai te restituir em nome de Jesus, creia. Halaia, Ceia, Tirimicanda, Lamahai, glória, glória, glória. Alaia sui canta lamas. Deus vai te levantar de novo. Ele vai restituir a sua alegria.
A Bíblia diz em Juízes capítulo 16, versículo 28, 29 e 30, a última oração de Sansão, quando ele estava no templo de Dagom, as suas últimas palavras em oração foi: Deus, restitui-me a força para que eu possa vingar os meus inimigos de uma vez por todas, os teus inimigos. E o Espírito Santo veio sobre Sansão e apoderou dele. Sansão foi salvo, viu, irmão? Foi o Espírito Santo que apoderou dele e deu-lhe força para vingar os inimigos de Deus. O Senhor vai te restituir a força em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 28, 29 e 30. Ele dá força, ele restitui a força ao que não tem mais força. Ele restitui a força o que não tem mais força. Ele diz: os jovens correrão e se cansarão, caminharão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se fadigarão, caminharão, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, diz o Senhor. Eu profetizo a restituição da força de Deus na sua vida. Eu profetizo a restituição da força de Deus na sua casa, no seu ministério, no seu casamento. Força para você orar, força para marchar, força para vencer o pecado e o inferno e o mundo, força para você conseguir estar na igreja os dias de culto, força para evangelizar, força para ler Bíblia, força para orar, força para ir para a vigília, força para estar na guerra e vencer no nome de Jesus. Recebe força, a restituição da força de Deus sobre ti em nome de Jesus. Eu profetizo na sua vida, Deus vai restituir a força da sua vida, da sua alma, do seu espírito. Deus vai restituir o ânimo, a coragem. Deus vai restituir a motivação em nome de Jesus. Deus vai restituir os sonhos perdidos e abandonados pelo tempo. Eu profetizo que Deus venha restituir o desejo de orar, de consagrar, de ler a Bíblia, de ser mais santo, mais puro, mais reto. Eu profetizo que Deus restitua o temor da presença dEle no seu coração. Que Deus restitua o desejo de você ser um pastor, missionário, ganhador de almas, pregador do Evangelho. Que Deus restitua isso na sua vida. A Bíblia diz que a mulher foi embora e quando ela voltou para a sua terra, segundo Reis capítulo 8, versículo 1 ao 6, o rei Jorão, ela não tinha mais nada, nem onde morar, nem o que comer, perdeu as terras, mas ela foi até o rei Jorão, se implorou e humilhou. Aquele que humilha, reconhece, vai ser recompensado e abençoado. Ela humilhou, reconheceu, e a Bíblia diz, segundo Reis, capítulo 8, versículo 1 ao 6, o rei Jorão restituiu tudo o que era dessa mulher. A mulher, as rendas das terras, desde o dia que ela deixou. Deus é maior do que o rei Jorão. Eu profetizo que Ele vai te restituir o tempo perdido em nome de Jesus. Creia nessa palavra, é profética para a sua vida. Jó 33, 26, deveras orará a Deus, que se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. Deus vai te restituir. Jeremias 30, versículo 17, o Senhor promete restituir sua saúde. Porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Aleluia! Eu profetizo que Deus vai restituir sua saúde em nome de Jesus. Essa enfermidade não é para a morte, esse câncer não é para a morte, mas Deus vai transformar essa maldição
para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E por onde você for, você venha testemunhar de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Isaías 38:5, Ezequias clamou, a sentença já tinha sido dada por Deus. Põe em ordem a tua casa, morrerá e não viverá. Mas o Senhor acrescentou, restituiu mais 15 anos de vida. Lázaro já estava morto e o Senhor Jesus, em João capítulo 11, versículo 39 ao 44, restituiu a vida de Lázaro novamente. Aleluia! Ainda que você esteja morto espiritualmente, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, é poderoso para restituir a você a vida novamente. Ele disse: Lázaro, vem para fora. Irmão, as pessoas ficam se perguntando como que Lázaro veio, se ele veio amarrado, se ele veio andando, se ele veio pulando, se ele veio arrastando. Eu estou pouco importando a forma que Lázaro veio. O que me interessa é que ele veio sob o poder da ordem de Jesus. Ele veio para fora. Alacatalabachaya. Eu profetizo que Deus vai te restituir vida em nome de Jesus. Gênesis capítulo 20, versículo 14, para encerrar. A Bíblia diz que Deus restitui a esposa e o casamento de Abraão. Alguém diz que Deus não interfere. Irmão, Deus faz o que Ele quer, Ele é Deus. A Bíblia diz que Abimeleque já tinha pegado Sara, ou Sarai, e já tinha levado para o seu harém. Abraão não veria mais Sara, porque ele não liberaria ela. Até porque Abraão mentiu, dizendo que ela era irmã dele. Mas, aleluia, Gênesis 20, 14. Numa noite que Abimeleque desejou ter relação sexual com Sara, uma noite que ele desejou pegar Sara, ficar com Sara, o Senhor Deus apareceu para ele de madrugada e disse: não toca nela, se tu tocar nela eu te mato. Então Deus mandou que ele devolvesse ao seu dono. Deus diz: ela tem dono. Então no outro dia Abimeleque pegou Sara, foi até Abraão, devolveu sua esposa, devolveu o seu casamento, e Deus restituiu sua família. Sua esposa restituiu seu casamento para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo que Deus vai restituir sua família, seu casamento. Creia nisso e corre atrás, lute por isso. Não abra mão da destruição do seu casamento e da sua família. Deus te abençoe. Joel 2:23, ele promete restituir nossa alegria, derramando sobre nós as chuvas de bênção. O nosso Deus é o Deus da restituição. Que o Senhor te restitua em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo coloque convicção dessa palavra na sua alma e no seu coração, e você creia de verdade na restituição de Deus. Abraço!